Olá, turma. Vamos resolver aqui o gabarito, então, da nossa atividade avaliativa. Questão 1. Determine o domínio e imagem, quando possível, das funções a seguir. Então, a gente tem aqui uma função cosseno e uma função seno. A gente sabe que as funções seno e cosseno são funções periódicas, que elas não têm nenhuma restrição do valor em x, certo? A gente pode ir do menos ao mais infinito. Portanto, o domínio dessas funções aqui o domínio da minha função são os reais. Aqui é a mesma coisa, certo? Ou eu posso colocar o intervalo, né, que vai do menos infinito até o mais infinito. Do menos infinito ao mais infinito. Tá? Bom, o que vai acontecer com relação à imagem? A imagem são os valores possíveis da minha função, certo? A gente lembra, não sei se você se recorda, mas as funções seno, cosseno, as originais, né, seno de x, cosseno de x, elas nos dão uma imagem que vai de 1 até menos 1, que é a amplitude dessa função. Porém, existem alguns casos onde a gente tem essa amplitude modificada, que é o caso dessas duas funções aqui. Ó. Percebe que a gente tem esse número aqui na frente que multiplica a nossa função? Bom, então aqui essa é a nossa amplitude, essa vai ser a nossa imagem. Então, nesse caso, a imagem ela vai do menos 2 até o 2. Porque a amplitude nos dá esse afastamento, né? Para baixo e para cima. E aqui, a minha amplitude, então, né? Que vai dar a minha imagem, vai ir do menos 1/3 ao mais 1/3. Fechado porque esses valores aqui, eles, né, contemplam também a minha imagem, certo? Domínio e imagem dessas funções. Vamos passar para a questão seguinte, a questão 2. Na questão 2, ele está nos pedindo aqui para a gente determinar a função inversa e aí o domínio e a imagem desta função inversa. Então, a gente vai fazer primeiro aqui a questão, o item A, que pede para a gente calcular a função inversa da função logaritmo natural de 2x. Então, vamos verificar aqui. Então, a gente vai partir desta função aqui, a minha fx, que é igual a ln de 2x. Certo? Bom, como é que a gente faz, né, para encontrar a nossa inversa? Eu vou chamar isso aqui de y. Tá? E aí depois eu posso manter assim, isolar esse x, ou então eu substituo as minhas variáveis, né, para a gente poder, então, ou a gente pode alterar as variáveis e isolar, então, a nossa variável y, tá? Eu vou alterar aqui, vou chamar aqui de x, ln de 2y, e aí a gente vai isolar agora esse y, certo? Bom, como é que a gente faz para isolar esse cara? Se eu tenho de um lado aqui o logaritmo natural, para que eu remova esse logaritmo natural, a gente utiliza a operação inversa, que é a potencial, né, a minha função exponencial de base e. Então, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço também do outro. Eu vou ter e na x e e na logaritmo natural de 2y. Esse e com esse logaritmo natural, eles se cancelam, né, se anulam. Então, a nossa equação vai ficar assim. E na x igual a 2y. Bom, mas eu não quero 2y, eu quero saber, né, o valor do y. Então, eu vou ter que e na x sobre 2 é igual ao y. Logo, a minha f' de x vai ser igual a e na x sobre 2. Certo? Bom, aqui, quem é que vai ser o meu domínio, né? Quais os valores possíveis aqui para x? Bom, o meu domínio aqui são todos os reais, né? Eu não tenho nenhuma restrição no meu denominador. Eu tenho um valor inteiro, eu não tenho um valor que depende de x, então eu posso ter todos os valores reais, certo? Bom, mas o que vai acontecer aqui com a minha imagem, né? A partir de onde eu parto? O que vai acontecer aqui?
a minha função, ela parte de zero, certo? Porque o que pode acontecer aqui no meu numerador, ó? Se eu tiver x igual a zero, isso aqui vale 1, né? Eu vou ter 1/2. Se isso aqui ele vai chegando a valores muito pequenos, né? Menos, se aproximando do menos infinito, o meu numerador ele vai se aproximar de zero, ele tende a zero. Isso vocês vão estudar depois futuramente lá em cálculo 1, quando trabalharem com o conceito de limite, né? Esse meu numerador, ele se aproxima muito do zero, mas ele nunca chega a ser zero. Então, ele está tendendo a zero. Bom, se o meu numerador tende a zero, o que vai acontecer? A minha função, ela vai tender a zero também, porque zero dividido por 2 chega muito próximo de zero. Mas ele nunca chega a zero, mas ele parte desse valor muito próximo de zero até o mais infinito. Então, eu posso dizer que a imagem da minha função aqui, ela vai do zero aberto até o mais infinito. Ou então, que a minha função, né, ela vai assumir valores maiores do que zero. Certo? Esse foi o nosso item A. Vamos fazer aqui ao lado o item B. Aqui foi nosso item A, aqui a gente faz o item B. Que aqui eu tenho a minha g de x igual a 1 mais e na x, 2e na x. Eu vou chamar então aqui de y igual a 1 mais e na x, 2e na x. Agora eu vou alterar, onde eu estou chamando de y, eu vou chamar de x, e no x eu chamo de y. Tá? Para que eu isole o y, tá? De novo, se eu quiser fazer assim, isolar o x, não tem problema nenhum, a gente chega também na função inversa, tá? Eu vou ter então x igual a 1 mais e na y, 2e na y, tá? Bom, o que a gente precisa fazer agora é manipulação algébrica para que a gente possa isolar esse meu y, tá? Bom, o que eu vou fazer? Esse carinha que está dividindo, eu vou colocar ele, reescrever ele do outro lado da igualdade com a operação inversa, a multiplicação. Então, eu vou ficar assim, com 2e na yx igual a 1 mais e na y. Agora, esse outro carinha aqui que também contém o e na y, eu vou agrupar com esse carinha aqui. Então, eu vou escrever assim, 2e na yx, aqui eu tenho ele adicionando, então ele vai subtrair, igual a 1. Esse e na y aparece nos dois termos, então eu posso colocar ele aqui, ó, em evidência. Este termo aqui não contém o y, eu vou reescrever do outro lado da igualdade. E eu vou ficar assim, com e na y igual a 1, que divide 2x menos 1. Bom, de forma similar como a gente fez anteriormente, né? Se eu tenho aqui, ali eu tinha o logaritmo natural, usei a base e. Aqui se eu tenho a base e e eu quero, né, de alguma forma remover ela, eu vou usar a operação inversa, que é o logaritmo natural. Então, eu vou colocar o logaritmo natural em ambos os lados da igualdade. O logaritmo natural e a base e, eles se anulam. Então, desse lado da igualdade, eu vou ficar com y, e do outro lado eu vou ficar, então, com o logaritmo natural de 1 sobre 2x menos 1. Tá? Bom, aqui, como eu tenho o numerador 1, eu posso aplicar uma propriedade dos logaritmos, né? Que ele admite que se esse denominador aqui ele é diferente de zero, eu posso escrever dessa forma aqui, que y é igual a menos logaritmo natural de 2x menos 1. Certo? E essa aqui, então, vai ser minha função inversa. A minha f' de x vai ser igual a menos ln de 2x menos 1. Tá? Bom, aqui a gente tinha essa restrição, que esse carinha aqui, ó, esse meu x aqui, esse meu denominador, na verdade, ele precisa ser diferente de zero. Bom, para que o meu denominador seja diferente de zero, o meu x, ele vai precisar ser diferente, né, de 1/2, né? Bom, como eu tenho aqui o logaritmo natural, eu preciso que esse meu termo aqui, ele seja maior do que 1/2. Então, aqui vai estar, né, essa restrição do meu domínio. Meu domínio, deixa eu botar aqui embaixo. O meu domínio aqui vai ser, então, de 1/2 até mais infinito.
né? Ou eu tenho domínio tal que igual a x maior do que 1/2, certo? E a minha imagem aqui, né? A minha imagem para essa função são todos os reais, né? A gente não tem restrição aqui na nossa imagem, certo? Questão 3. Na questão 3, a função abaixo expressa, então, a população de uma certa espécie em um determinado ambiente em função do tempo dado em anos. Então, ele nos pede aqui, primeiro, a população inicial. Bom, a população inicial que ele está nos pedindo é essa equação aqui para o P zero. O que acontece? Quando P é zero, E na menos zero e na zero é 1, então eu fico com 1, 2, 3, 100 mil aqui em cima. Lá eu vou ficar com 100 mais 500, que é 600. Aí eu faço aqui a divisão. Essa população inicial vai ser de aproximadamente 166,6666, nos dá uma dízima periódica, né? Como a gente está falando de indivíduos, né? Eu vou dizer, então, que essa minha população inicial ela é de aproximadamente 167 indivíduos, certo? Porque não tem como eu ter 0,666 de um indivíduo. Ou eu tenho um sujeito inteiro, ou eu não tenho, né? Um indivíduo, né, no caso, inteiro, tá? Então, eu vou dizer que a minha população aqui é de 167 indivíduos. A partir do uso de uma calculadora gráfica, esboce o gráfico da função e estime o tempo necessário para a população atingir 500 indivíduos e que ela atinja a população máxima. Deixa eu inserir aqui a calculadora gráfica para a gente resolver ela. De T, que é igual a 100 mil, dividido por 100 mais 500 500 vezes Z elevado na menos T. Com T maior ou igual a zero, né? Maior ou igual a zero. Por que T maior ou igual a zero? Porque a gente está falando de uma função aqui que nos dá a variável T de tempo, né? E a gente só trabalha com tempo a partir de zero, né? A gente não trabalha com a variável tempo negativo. Então, vamos diminuir bastante aqui o zoom para a gente ver aqui, então, essa nossa equação. Ó, percebem que ela tem um crescimento muito rápido e depois ela estabiliza. Vamos tentar aproximar para ver o que acontece. Ele pede, então, para a gente estimar quando que ela chega em 500. Então, podem perceber aqui, ó, que para zero, ele chega no valor ali próximo do que a gente encontrou, né? Ó, ele tá ali, ó, entre... Vamos até aproximar mais para a gente ver o ponto inicial, ó, tá? Entre 166 e 167. E aí ele nos pede o ponto onde ele chega em 500. Vamos subir lá para 500 para a gente ver. Bem próximo, assim. Ó, você percebe que quando a gente olha de longe, parece até que a reta, ela tá sobre o eixo Y, mas não, ela vai se afastando muito lentamente, ó. Percebem? Muito, muito, muito lentamente, mas ela vai se afastando do eixo Y. Ó, vamos dar um zoomzinho maior, então, pra gente ver. Olha só, ele chega aqui em 500 quando ele tá aqui, ó, entre 1 e 2. Percebe? Ó, o 500 está aqui e eu tenho o meu valor entre os marcos de 1 e 2. Ele está um pouco acima ali do 1,5, certo? Quando eu chego em 500, ó, ele está um pouquinho acima do 1,5. Bom, é isso que a gente pode inferir, né, a partir do gráfico. Ele leva mais do que 1 ano e meio para chegar nessa população. E ele pede ainda para a gente encontrar a população máxima. O que é a população máxima? Ó, é aqui no 1000. Se a gente vai dar um zoom também, a gente vai perceber o quê? Que ele chega muito próximo ao 1000. Ó, e aqui ele vai estabilizar em 1000. E ele depois não sobe mais, tá?
Então, essa é a população máxima dele, 1.000 indivíduos. E o 500, ele chega quando ele está, então, acima de 1 ano e meio, acima de 1,5. Tempo acima, superior a 1,5, certo? Vamos retomar aqui, então. Tá? Então, é isso que a gente pode inferir, né, a partir ali da calculadora gráfica. Depois ele pede para a gente determinar a função inversa e interpretar o significado. Então, vamos achar aqui a função inversa da nossa função ali. Então, a nossa função original, ela nos dá P igual a 100.000 sobre 100 mais 500 e na menos t. Tá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar a partir dessa primeira equação aqui, vamos isolar o t para encontrar o tempo em função da população, certo? Aqui a gente tem a população para um determinado tempo. Quero a equação que nos dê o tempo que decorre para que a gente chegue numa certa população. Então, a gente vai fazer todo o procedimento algébrico para isolar esse t que está aqui no nosso expoente, tá? Bom, o que a gente vai fazer, então? Eu vou pegar, primeiramente, esse termo aqui, né, que está no denominador, e eu vou reescrever ele no numerador, desse lado, e esse p que vai ficar multiplicando, eu vou reescrever ele dividido. Eu vou escrever isso aqui assim, então. 100 mais 500 e na menos t, que multiplica p é igual a 1, 2, 3. Aquele p ali que está multiplicando, eu vou reescrever dividindo. Então, eu vou ter 100 mais 500 e na menos t igual 1, 2, 3 dividido por p. Agora, esse 100 que está somando, eu vou reescrever ele do outro lado da igualdade, subtraindo. Isso vai ser igual a 100.000 sobre p menos 100. Agora, esse 500 que está multiplicando, eu vou reescrever ele dividindo. Então, eu vou dividir todo mundo, ó, por 500. Tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com um e na menos t. Aqui eu posso simplificar os zeros, ó. Tá? Aí eu vou ficar ali com 1.000 dividido por 5. Eu vou ficar com 200 sobre p. Né? Simplifico aqui os zeros, ó, menos 1 quinto. Tá? Bom, de novo, eu tenho aqui o logaritmo, o e, né, a exponencial e. Eu vou, então, colocar aqui, ó, o logaritmo natural em ambos os lados da igualdade. Né? O logaritmo natural com o e, eles se anulam, então, desse lado da igualdade aqui, eu vou ficar com menos o t. E desse lado da igualdade, eu vou ficar, então, com o logaritmo natural de 200p menos 1 quinto. Certo? Esse sinal de menos que está aqui, eu vou reescrever do outro lado da igualdade, para que eu fique aqui só com a minha variável t. E aqui dentro eu vou tirar um MMC, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui assim, ó. T vai ser igual a menos o logaritmo natural. Aqui embaixo eu vou ficar com 5p. 5p dividido por p fica 5. Eu multiplico aqui pelo 200, eu vou ficar com os 1.000. E aqui, 5p dividido por 5 sobra p, menos 1, menos p. Tá? E essa aqui é a equação, é a função inversa, que vai nos dar o quê? Que ele pede para a gente interpretar. Essa função vai nos dar o tempo que a gente leva para chegar a uma determinada população. Tá? O tempo necessário para que a população chegue a um determinado número p, certo? Um determinado número de indivíduos. A função original, ela nos dá o quê? Ela nos dá a população em função do tempo. Aqui, a função inversa nos dá o tempo em função da população. Então, no item D, ele vai nos pedir para encontrar a população, o tempo para a gente chegar em 500 indivíduos. E a gente vai comparar com o que a gente viu no gráfico. Se eu quero isso, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular aqui o T para 500. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser menos o logaritmo natural
de 1000 menos 500 dividido por 5 vezes 500, que dá 2500. E aí a gente vai calcular, né? Faz ali todo o cálculo, né? Subtrai, dá 500 dividido por 2500. Depois a gente calcula o logaritmo natural com o sinal invertido. E isso vai nos dar, né, o tempo aqui para que a gente chegue nessa população de 500, aproximadamente 1,609. Vocês lembram quando a gente olhou no gráfico? Bom, agora eu tô com o gráfico já lá em cima, né? Mas quando a gente pegou no gráfico ali o 500, o que a gente tinha observado? Que ele nos dava o valor acima de 1,5, né? Ó, vamos voltar ali no 500, ó, agora vamos aproximar bastante aqui do 500 pra gente ver. Ó. Ele nos dava ali, ó. Vamos aproximar mais, ó. Se a gente vai aproximando mais, ó, o que ele vai chegando, ó? Ele vai dando um pouquinho acima até do 1,6. A gente poderia ter aproximado mais e ter visto, né? Ele fica um pouco acima do 1,6. Quando a gente calcula a função inversa, a gente vai chegar nesse valor de 1,609 aproximadamente, ó. Ó, percebem? Ó, ele está entre 1,605 e 1,161, né? Que é o valor que a gente calcula também e encontra aqui pela equação, certo? Então, aqui está a função inversa e aqui está o valor do item D. A questão 4, ela nos traz o decaimento exponencial, que descreve, então, o processo de redução de uma quantidade por uma porcentagem consistente durante um período de tempo. O decaimento exponencial é muito útil para modelar um número grande de situações da vida real, como, por exemplo, o decaimento radioativo do potássio menos 42. Expresso, então, nessa equação. Q de T igual a 12 E elevado na menos 0,055T, onde Q indica a massa dada em gramas, que irá nos restar, então, né, após um determinado tempo T, que é dado em horas, de decaimento radioativo. Então, primeiro nos pede a massa inicial. Massa inicial, Q de 0. Ela vai ser 12 E na 0. E na 0 é 1. Logo, a massa inicial é 12 gramas. No item B, pede a quantidade de massa para T igual a 4. Então, Q 4 vai ser igual a 12E na menos 0,055 vezes 4. A gente multiplica, coloca o sinal inverso, eleva E nesse valor e depois multiplica por 12, tá? Esse valor ele vai ter que nos dar a quantidade de massa para o tempo igual a 4 horas, aproximadamente 9,63 gramas. Qualquer dificuldade no cálculo aqui, depois vocês daí me encaminhem, tá? Porque isso aqui vocês precisam saber chegar nesse valor a partir dos dados inseridos aqui na equação, tá? E pede o tempo necessário para meia-vida. O que é a meia-vida? É quando ele chega na metade da massa original. Inicialmente a massa era 12. Então a gente quer saber o tempo, aqui tem B, a gente quer saber o tempo que ele vai levar para que essa quantidade de massa aqui seja 6. Então, eu tenho 6 igual a 12E na menos 0,055T. Bom, esse 12 que está multiplicando, eu vou reescrever ele dividido. Eu vou ter 6 dividido por 12, isso me dá 1 meio. 1 meio é igual a E elevado na menos 0,055 vezes T. Lembra a função inversa da exponencial. Aplico o logaritmo natural em ambos os lados. Desse lado eu vou isolar. Vou simplificar, né, o logaritmo com E, e eu vou ficar, então, com o logaritmo natural de 1 meio, que vai ser igual a o menos 0,055, que multiplica o T. Deixa eu escrever isso aqui. Então, eu tenho que o logaritmo natural de 1 meio é igual a menos 0,055T. Vamos calcular aqui, fazer junto na calculadora, então, né? 1 meio, que é 0,5, eu calculo o logaritmo natural, e esse cara vai dividir, então, por 0,055, negativo, né? E esse aqui vai me dar o resultado, então, ó, de aproximadamente 12,60 horas.
Então, o meu tempo vai ser aproximadamente 12,60 horas. E esse aqui é o nosso resultado. A questão 5. A questão 5 nos traz a escala Richter, né? A escala logarítmica, então, que nos dá a energia liberada em joules, né? Em função, então, da magnitude do terremoto, tá? O sismo de maior magnitude já registrado pela escala Richter foi de 9,5, que aconteceu no Chile em 1960. Pede aqui, então, para a gente determinar a energia E liberada por esse terremoto ocorrido no Chile em 1960. Então, no item A, a gente vai usar a expressão que nos foi dada, que é o log de E, igual a 4,4 mais 1,5m. A magnitude deste terremoto em questão foi de 9,5. Então, a gente vai calcular log de E, 4,4 mais 1,5 vezes 9,5, tá? Bom, resolvendo aqui o cálculo, a gente fica, né, multiplica 1,5 por 9,5, depois adiciona o 4,4. Eu vou ficar com log de E igual a 18,65. Bom, aqui o logaritmo, né, o log, que a gente representa assim, é o da base 10. Então, a operação inversa aqui, né, eu vou ter que elevar ele numa base 10 para que eu possa simplificar. Assim como a gente usa a base E quando eu falo de logaritmo natural. O logaritmo natural nada mais é do que o logaritmo de base E. Aqui o log é na base 10. Então, eu utilizo o 10 ali na frente, né? Elevo, no caso, né, esse log na E numa base 10. Se eu faço isso de um lado da igualdade, eu faço também do outro lado da igualdade. A gente fica com o que, então? A gente fica, né, a base 10 e o logaritmo, eles, né, se anulam. Então, eu vou ficar que a energia E vai ser 10 elevado na 18,65. Isso vai nos dar um valor aproximado de 4,467 vezes 10 na 18 joule, que é a energia que é dada em joule, tá? Ó, como é que a gente faz na calculadora isso? Eu posso fazer assim, 18,65 elevado aqui na 10 na x, tá? Ó, eu fico com esse valor todo. Então, se eu deslocar, a vírgula tá aqui. Eu posso deslocar ela 3, 6, 9, 12, 15, 18 casas. Então, eu posso escrever como sendo 4,467 vezes 10 na 18. Ou posso escrever esse número todo enorme para quem assim preferir, tá? Então, essa é a energia. Então, olha qual é, né, a quantidade de energia liberada por um terremoto, né, de magnitude 9,5 da escala Richter. Bom, no item B. Sabendo que apenas os tremores de magnitude superior a 3 são sentidos na superfície, determine o intervalo de energia liberada pelos tremores que não são sentidos na superfície. Bom, então a gente só sente aquele tremor cuja magnitude é superior a 3. Todos que são inferiores a gente não sente. Então, a gente vai calcular aqui a energia liberada pelo tremor, né, de magnitude 3, e os que estiverem abaixo disso são aqueles que a gente não sente, então. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo aqui, só que agora, ao invés de colocar o M igual a 9, a gente substitui pelo M igual a 3. Com isso, a gente vai chegar num valor, né, assim, ó, para M igual a 3, fazendo todas as substituições, a gente vai chegar a um valor de energia de aproximadamente ali 7,94 vezes 10 na 8. Já. Ou seja, né, a gente não vai sentir, né, o intervalo que a gente não sente é para uma energia menor do que esse valor. Tá? Então, terremotos, tremores que nos liberam uma energia, né, inferior a 7,94 vezes 10 na 8 são aqueles que a gente não sente. E o item C, se a energia liberada por um terremoto A for 10 vezes maior do que a liberada por um terremoto B, determine quanto maior será essa magnitude do terremoto A
em relação ao terremoto B na escala Richter. Tá? Então, o que está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho um terremoto A, cuja magnitude, né, cuja a energia liberada, né? Ele está falando de energia, deixa eu voltar lá. Falando da energia. Cuja energia liberada por esse terremoto é igual 10 vezes a energia liberada pelo B. E ele nos pede, né, para a gente determinar quanto maior será essa magnitude. Tá? Para um terremoto que nos libera 10 vezes mais energia do que o outro. Bom, o que a gente vai fazer aqui, tá? Como é que a gente vai organizar esses dados que a gente tem? O que a gente sabe? A gente tem as nossas duas equações, né? Para o terremoto A, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o logaritmo da energia A é igual a 4,4 mais 1,5 vezes a magnitude do terremoto A. E a gente tem que o logaritmo para o B, o logaritmo da energia do B é 4,4 mais 1,5 MB. Certo? Bom, eu tenho então essa relação aqui, ó. Energia do A é 10 vezes a energia do B. O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou pegar, ó, esse log aqui, né? No lugar aqui do EA, eu posso substituir então por 10 vezes a energia do B. Então, eu vou escrever isso no formatinho daí aqui de um sistema. Ó. Eu tenho que log de 10 energia do B é igual a 4,4 mais 1,5 MA. E o log da EB, da energia do B, é 4,4 mais 1,5 magnitude do B. Antes da gente fazer a subtração, eu vou reescrever esse carinha aqui, né? Porque o log de 10 na EB nada mais é do que o log de 10 mais o log, né, da energia B. Eu vou reescrever isso aqui assim, ó. Eu vou reescrever assim, como sendo log de 10, né, mais o log de EB igual a 4,4 mais 1,5 MA. E aqui eu vou fazer o log de EB igual a 4,4 mais 1,5 MB. Log de 10 na base 10 é 1, tá? E agora sim eu vou fazer aqui a subtração dessas minhas duas equações. Log de EB menos log de EB é 0. 4,4 menos 4,4 é 0. O que vai nos restar aqui, então? Vai nos restar assim. 1 igual 1,5 MA menos 1,5 MB, 1,5 MA menos 1,5 MB. 1,5 que está em evidência, eu vou colocar, tá? É comum em ambos os termos, vamos colocar em evidência. Qual vai ser a relação, então, né, da diferença aqui entre eles? Vai ser 1 dividido por 1,5, tá? Ou, vamos escrever isso, né? 1,5 é, na verdade, 3 divididos por 2, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 que divide 3 meios. Isso é igual a 2 terços. Então, a relação, né, a razão dessa diferença da magnitude do terremoto A pela magnitude do terremoto B vai ser de 2 terços. Na questão 6, a gente quer encontrar, então, né, considerando, então, um navio que viaja de um ponto próximo ao Havaí a 20 graus o norte de latitude em direção ao norte, para um ponto próximo ao Alasca a 56 graus ao norte de latitude. A gente pede então no item A, considerando a Terra como uma esfera cujo raio é 6,5 vezes 10 na 3 km, determinar a distância em quilômetros percorrida por esse navio. O que a gente tem nessa situação? Nessa situação a gente tem, né, algo mais ou menos assim. A gente vai partir aqui
de um ponto e chegar num outro ponto, certo? E a gente tem um ângulo de inclinação. Bom, a gente está partindo de um ponto a 20 graus e chegando num ponto a 56 graus. O que isso indica? Isso vai indicar que a gente tem aqui uma abertura, né? Um ângulo de abertura aqui de 36 graus. E o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a distância desse arco aqui, ó, esse setor aqui, né? Esse arco aqui que a gente quer encontrar, então, essa distância aqui, né? Bom, a gente sabe que arco, né? O arco do círculo, ele nos é dado por essa relação aqui. S é igual ao raio vezes o ângulo de inclinação θ. O raio, a gente está considerando o raio desta esfera, que é a Terra, né? Considerando, então, esse raio aqui, ó, de 6.500 quilômetros, né? Aquele valor ali, então, removendo ele da forma de notação. E a gente tem esse ângulo de 36 graus. Bom, para a gente utilizar essa expressão aqui, a gente tem que considerar o nosso ângulo em π radianos. O que a gente sabe? A gente sabe que um π radiano, ele equivale a 180 graus. Eu quero saber, então, quanto que equivale o ângulo de 36. A gente aplica aqui a nossa regrinha de 3, né? A gente vai encontrar, então, o valor de... Eu faço assim, né? Calculo ali 36π vai ser igual a 180x. O meu 180 está multiplicando, eu vou dividir. Então, vou ficar com 36π sobre 180. Se a gente faz essa simplificação, né? O 180 dividido por 36, a gente vai chegar em 5, né? Então, eu posso simplificar, na verdade, esse carinha aqui por 36, dividir por 36, e esse carinha aqui eu também posso dividir, né, por 36. Logo, o meu ângulo x é dado por π sobre 5 radianos. E a gente vai inserir esse valor, então, aqui na nossa equação, tá? O arco, então, aqui que eu vou ter, essa medida, né, desse arco da minha circunferência, ela vai ser dada, então, pelo valor do raio, que é o raio que nos foi dado aqui na questão, que é de 6.500, multiplicado, então, pelo valor do meu ângulo, que é π sobre 5. Posso simplificar esse 6.500 por 5, que vai me dar o valor de 1.300 π quilômetros. Como esse é um valor assim não tão palpável, né, quando a gente fala em termos de π, a gente está falando de distância, a gente pode utilizar a calculadora e fazer a substituição, tá? Usem o valor do π da calculadora, porque ele vai utilizar o maior número de casas decimais possíveis, tá? Não usem arredondamentos do tipo 3.14. Usem pela calculadora o símbolo do π. E ele vai calcular, então, né, todas as casas de acordo com a calculadora de vocês, né? Então, o valor, né, de deslocamento ali vai ser de aproximadamente 4.084 quilômetros, né? Essa é a distância aproximada que o navio percorreu. Pergunta depois, né, a fração da circunferência da Terra que foi percorrida. Bom, o que acontece, né? Quando a gente percorre toda a circunferência, né, a gente pode tanto fazer, né, pela dimensão, né, pela extensão em quilometragem desta circunferência, ou a gente pode fazer a comparação pelo raio, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a circunferência inteira, né, o que ele nos pede ali, né, a fração da circunferência que foi percorrida. Eu sei que a circunferência da Terra, ela tem 360 graus e foi percorrido o ângulo de 36. Vocês percebem que a razão que a gente está falando aqui, né, o 36 pelo 360, nos dá uma razão de 1 para 10. Logo, esta aqui foi a fração percorrida da circunferência. 1/10 da circunferência foi percorrida pelo navio, certo? Esse foi o item B.
Na questão 7, então, a gente vai calcular. Superando, né, então, o edifício Santa Cruz, o atual prédio mais alto da capital, com 107 metros, o novo prédio aqui, então, né, ele terá 117 metros. Desconsiderando os obstáculos, pede, então, para determinar a que distância o observador, com 1,70 m de altura, deverá estar do prédio para que ele seja capaz de enxergar o seu topo a partir de um ângulo de inclinação de 60 graus. Vamos desenhar aqui, então, fazer o esboço, né, da situação que a gente tem. Então, a gente tem aqui a altura do prédio, aqui o ângulo de inclinação, 60 graus, e aqui está essa distância x que a gente quer determinar. Bom, essa altura aqui, ela é dada a partir dos olhos. A gente pode considerar a altura no todo, né, da pessoa, não vamos descontar, né, a altura ali que tem do olho até o topo da sua cabeça, né, para sermos tão precisos. Então, a gente pode considerar que a altura aqui vai ser a altura do prédio descontado da altura do sujeito que está fazendo a observação. Então, a altura que eu considero aqui é de 117 menos 1,7, que vai nos dar 115,3 metros. Eu quero encontrar, então, essa distância. O que acontece, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho o valor do meu cateto oposto e quero encontrar o valor do cateto adjacente. Então, a gente pode utilizar aqui o conceito de tangente, certo? O que a tangente nos dá? A tangente aqui, no caso do ângulo de 60 graus, vai ser dado pelo cateto oposto a esse 60 graus, que é esse 115,3, sobre, então, né, sua distância x. Eu vou, então, isolar esse x. X vai ser igual a 115,3 sobre a tangente de 60. De tal modo que essa distância x vai ser de aproximadamente, vamos calcular aqui. Aqui a gente está considerando 60 graus, né? Isso é importante sempre a gente cuidar, tá? Então, vamos colocar aqui a calculadora, ó, e vamos calcular. Então, o que a gente tem? A gente tem 115,3 dividida por quem? Aqui está em graus, ó. Esse DEG aqui, né, degree, nos dá o valor do ângulo em graus, tá? Então, eu posso considerar o valor que eu tenho aqui em graus mesmo, senão a gente teria que fazer a conversão ou ajustar a calculadora para pi radianos. Nesse tipo de calculadora, como eu tenho aqui, basta a gente clicar aqui em cima que ele modifica, tá? Como eu tenho um ângulo em graus, eu deixo a configuração em graus. Então, eu tenho um ângulo de 60 e quero encontrar o valor da tangente. Então, 60, tangente. Ali está o valor da tangente. Fechei ali o meu parênteses e vou dar o igual. Então, ele vai me dar essa distância, aproximadamente 66,57 metros. Precisa ser a distância para que esse sujeito de 1,70 m seja capaz de enxergar o topo do prédio de 117 metros com um ângulo de inclinação de 60 graus. Vou colocar aqui, então, ó, o valor de 66,57 metros. Essa vai ser a distância. No item B, ele pede a distância máxima, e considerando que a distância máxima que o observador consegue se afastar do prédio seja de 50 metros, qual deverá ser o ângulo de inclinação? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, a pessoa precisa estar mais próxima, certo? Um ângulo de 60, ela estava a 66,57 metros. Se a pessoa precisa estar a 50 metros de distância, o ângulo de inclinação vai ser maior. A pessoa vai precisar inclinar mais a cabeça para enxergar o topo do prédio. Então, a gente vai precisar encontrar um ângulo que seja superior a esse ângulo de 60 graus, certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, agora a gente tem esses dados aqui, né? Eu tenho, de novo, a mesma situação, eu tenho aqui a mesma distância. Agora, eu sei qual é essa distância e eu quero encontrar esse ângulo alfa aqui, tá? Alfa, teta, podem chamar o ângulo, né, do nome que vocês preferirem. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a tangente desse ângulo é dada pela razão entre o cateto oposto ao ângulo que a gente está encontrando, buscando, né? Dividido pelo cateto adjacente, que aqui é 50. A tangente desse ângulo vai ser dada por essa razão. Então, a gente faz essa divisão simples, né? Aqui, o que a gente tem, ó? 115,3 dividido por 50. Isso vai nos dar 2,306.
Bom, o que a gente precisa agora? A gente precisa encontrar qual é o ângulo cuja tangente nos dá esse valor. Para isso, a gente usa a ideia da função inversa, do arco tangente, certo? Então, eu sei que o arco tangente desse valor vai me dar o ângulo. Logo, o ângulo que a gente está buscando é dado por... E aí, a gente vai usar aqui na calculadora, ó, esse valor para a função inversa. Eu seleciono aqui a função inversa e ele me dá a tangente na menos 1, que é o arco tangente. Quando a gente insere o valor do arco tangente, a gente vai chegar num valor aproximado de 66,56 graus. Então, o ângulo que ele precisa estar, né, o ângulo de inclinação precisa ser de 66,56 graus. Certo? Aqui na questão 8 pede para a gente determinar uma equação para cada um dos gráficos, considerando que não há deslocamento de fase. Se a gente não tem deslocamento de fase, as minhas funções vão ser do tipo A seno de Bx ou A cosseno de Bx, certo? Como é que eu sei se a função ela é seno ou é cosseno? A gente vai olhar sempre para a origem desse meu gráfico, certo? Aqui eu tenho um gráfico que passa que a origem é dada no ponto zero. E aí a gente vai pensar, qual função trigonométrica nos dá o valor, né, do seu seno ou do seu cosseno de zero sendo zero? E aí a gente pode lembrar do círculo trigonométrico, né, de raio 1, onde aqui eu tenho o valor de cosseno e aqui eu tenho o valor do seno. Ó, quando eu tenho um ângulo de inclinação zero, o meu cosseno é 1 e o meu seno é zero. Então, uma função trigonométrica, um gráfico de uma função trigonométrica que passa pela origem, ou seja, passa pelo ponto 0, 0, é uma função seno. Certo? Bom, então aqui eu vou ter algo do tipo A seno de Bx. Bom, o que a gente vai precisar observar para encontrar o valor do A e o valor do B? O valor do A me dá a amplitude. A gente sabe, né, que a amplitude de uma função seno de x é 1, né? Então, ela sai do zero, ó, e o que vai acontecendo com o seno? Ele vai ampliando até chegar em 1. A função seno, ela tem essa característica aqui. Ela sai do zero e ela vai subindo até chegar em 1. Vocês percebem que no nosso gráfico ele vai descendo? Por quê? Porque eu vou ter aqui uma amplitude negativa. É claro que a amplitude sempre vai do ponto mínimo ao ponto máximo. Mas eu preciso observar como que o meu gráfico e como o meu movimento inicia. Se ele está iniciando no sentido contrário do movimento natural da função seno, eu vou ter então uma amplitude negativa. E de quanto que vai ser essa minha amplitude? Aí eu vou observar o ponto máximo e o ponto mínimo que ele chega. Ó, aqui. Ele vai de menos 2 até 2. Logo, o meu A é igual a menos 2. Bom, depois a gente precisa observar... Depois a gente precisa observar o B. Quem é que me dá o B? O B, ele me dá a partir do meu período, certo? Eu sei que o período da minha função, ela é dada por 2π sobre B, tá? O período, que a gente chama assim, ele é dado por 2π sobre B. Lembram o que é a ideia do período? O período é quando a gente completa uma oscilação inteira. Então, percebem, ó, a gente está saindo aqui da origem. O meu gráfico, a minha função, ela desce até a amplitude mínima, chega na origem de novo, vai à amplitude máxima e volta aqui para a posição de origem. Isso aqui, ó, é um comprimento de onda que a gente chama quando a gente trabalha lá na física com os movimentos harmônicos simples, né? Esse é um comprimento de onda, essa é uma oscilação completa. Então, aqui eu tenho um período. Ó, o meu período é 4π. Então, a gente vai fazer esse cálculo. 4π vezes B vai ser igual a 2π. O π eu tenho multiplicando dos dois lados. O meu B vai ser 2 dividido por 4, que é 1/2. Logo, a função que me origina este gráfico do item A é dado por menos 2 seno de x sobre 2, ou 1/2 de x. No item B, ó, o meu gráfico ele parte da amplitude máxima, certo? Se eu estou partindo da amplitude máxima, eu estou falando de uma função cosseno. Ó, no nosso círculo trigonométrico, cosseno de zero me dá a amplitude máxima.
Então, aqui eu tenho uma função cosseno, então eu vou ter algo do tipo A cosseno de bx. O meu A é a amplitude. Aqui ele parte da amplitude máxima, então eu tenho já um valor positivo. Ele não está partindo da amplitude mínima, certo? Eu sei que o cosseno de zero, ó, me dá amplitude máxima aqui no círculo trigonométrico. E o valor aqui é 3. Então, eu já sei, só de olhar para o gráfico, que a minha amplitude é 3. Agora, a gente quer encontrar o valor do B. Então, o B é o período 2π sobre B. Vamos observar aqui quanto tempo ele leva, né? Qual é esse período aqui para esse nosso comprimento, né? Essa oscilação completa, ou um comprimento de onda. Eu saio aqui ó, da amplitude máxima. Então, eu chego na origem, vou na amplitude mínima, volto para a origem e chego na amplitude máxima. Ó, aqui está o meu período. Quando eu tenho duas oscilações completas, eu tenho π. Certo? Bom, se duas oscilações me dá π, eu tenho que uma oscilação só me dá π sobre 2. Então, o meu período aqui, ó, é π sobre 2. Então, a gente vai escrever isso aqui embaixo. Então, eu tenho que π sobre 2 vezes o B vai ser igual a 2π. O π eu tenho multiplicando dos dois lados, logo eu vou ter que o meu B vai ser igual a 2, que multiplica 2 é 4. Sendo assim, a minha função vai ser 3 cosseno de 4, que multiplica x. Essa é a minha função que origina, então, o gráfico do meu item B. A gente pode depois conferir, vocês podem tirar a prova real, inserindo essas funções em uma calculadora gráfica e observando o gráfico, então, que ela vai formar. Turma, era isso, da nossa atividade avaliativa. Dúvidas que vocês tenham, vocês podem me encaminhar, vocês podem buscar também as monitoras da disciplina, que a gente está à disposição de vocês. Lembrando que na nossa avaliação final a gente vai focar mais nesta parte, então, das funções trigonométricas. Em breve vai estar disponível o simulado para que vocês possam também se preparar mais para a nossa avaliação, que vai ser presencialmente, então, na próxima segunda-feira. Um abraço para vocês e bons estudos!